Então, eu tava. Eu tava pensando, né? Nesse lance, eu falei, cara, analisa só. Todo mundo que bota a cara aí na rede pra vender alguma coisa em termos de mercado, pô, cara, essa galera, ela cata pessoas com capital alto, né? Você vai pegar esses copies aí, a partir de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, né? E, cara, na boa, isso não é a realidade da maioria das pessoas, né, no Brasil. A realidade da maioria das pessoas é o cara que trabalha, né, e, e ele tem normalmente família, tem contas para pagar. Não, ele não tem 10 mil dólares livre para entrar num copy, né, desses com pedigree. E aí o que acabou acontecendo? Tô sim, Ricardo. Quer dizer, eu não sei se eu tô compartilhando a tela. Não, não tô. Tô falando um pouco devagar, cara. Obrigada aí por lembrar. Então, o que acontece? É... Não é a realidade, né, da maioria das pessoas. E quando eu comecei a me meter no mercado para compartilhar, né, as coisinhas que eu vinha aprendendo com outras pessoas, a minha ideia, cara, nunca foi é, enriquecer as custas dos outros, entendeu? Isso é uma parada minha, sacou? É uma postura minha pessoal. Tá? Não significa que eu seja boazinha, não. Não, eu não sou boazinha, entendeu? Não sou boazinha, eu vou continuar não sendo boazinha, né? Quem já me conhece há mais tempo sabe que, cara, eu sou uma pessoa muito perto do tolerância zero, né? Eu sou uma desbocada, como todo carioca. Sou grossa quando eu preciso ser. Mas eu tenho um espírito de mãezona que não cabe em mim, entendeu? Então quando eu vejo que as pessoas estão interessadas nas coisas, que elas às vezes só não tiveram a oportunidade de poder aprender ou de poder investir, né, na aprendizagem de algumas coisas, eu fico feliz da minha vida. Então eu vou compartilhando, sabe? À medida em que vai tendo receptividade, eu vou passando as coisas. E nessa veio esse lance do robô, né? Eu falei, cara, eu não tenho como, né? E não vou, na verdade, vender o robô, né? Porque ele não é meu. É um grandíssimo amigo, eu diria praticamente um irmão, foi quem fez o robô a meu pedido, né? E, e aí eu dei a ideia a ele, eu falei, cara, você não quer vender, você me autoriza a fazer um copy com ele e eu vou fazer um copy com o menor valor possível. E eu vou mostrar a você que eu não vou quebrar essa conta e vou deixar ele rodando. E aí eu coloquei o robô rodando na conta com 5 dólares e comecei a cobaiar a conta total, até afinar do jeito que eu queria. Só que a coisa, pô, funcionou, entendeu, Fernando? E aí o que acabou acontecendo foi que eu mostrei para as pessoas, entendeu? Porque na verdade, assim, é, eu quero o que normalmente ninguém quer. Eu não quero cara que tem 10 mil dólares para botar no meu copy. Entendeu? Eu não quero cara com 1.000 dólares, com 2.000 dólares, com 3.000 dólares. Não. Eu quero as pessoas que estão dentro da mesma realidade que eu. Entendeu? Pessoas que, cara, lutam com dificuldade, correm atrás, se dedicam, estudam. E, cara, e posso pegar, cara, foi o mínimo, né? Quando eu lancei a ideia com 30 dólares, já sabendo que eu tava rodando ele numa conta com 5. E depois eu baixei mais ainda. Tanto que no meu copy eu botei lá, cara, entrada mínima, 18 dólares. Que dá o quê? Não dá 100 reais. Entendeu? Não paga nem a pizza do final de semana aqui. Aí eu pensei, né? Eu falei, poxa,
isso é um valor que não se pode dizer que seja um valor tão alto assim. E é um valor que de repente vai facilitar para que as pessoas possam ter acesso ao que é um copy, ao que é um robô, ao que é renda. Não vou te chamar de renda passiva, porque eu não gosto de chamar de renda passiva. Porque não tem nada de passivo, porra. Tô trabalhando, alguém tá trabalhando, alguém tá supervisionando aquilo ali. Renda passiva de quem? Nem pra mim, nem pra ninguém, sabe? Mas a ideia, né, inicialmente, foi tornar isso alguma coisa que tivesse ao alcance das pessoas. E simplesmente as pessoas puseram lá os $18 delas. Eu não cobrei nada pelo COP em si, né? Ah, tem que pagar tanto para entrar. Não tem que pagar tanto, não tem que pagar nada para entrar. Você tem que ter pelo menos fazer um depósito de $18 na sua conta, que é para que a sua conta possa ter o que copiar, porque como é que você vai copiar a operação se não tem dinheiro na conta? Então eu deixei a minha conta rodando, né, fazendo operações dentro de um valor, né, proporcional a um saldo que, na verdade, como é conta sente, né, então $18 viram $1.800 na conta, que é suficiente para o robô rodar, entendeu? Cara, foi só uma semana, né, que eu deixei aberto para público, já tem 9 pessoas no COP. Paga-se obviamente uma taxa de 25% sobre o lucro, se houver lucro. Se não houver lucro, nada. E esses 25% de lucro, o que eu faço? Eu boto de volta na conta, entendeu? Boto de volta na conta para ir subindo o saldo dela também. E pronto. E ficou legal, sabe? Ficou legal. O robô tem fechado bem as operações. Eu pus ele com uma meta, né? Enquanto o saldo é pequeno, não tem problema. Eu botei com uma meta diária de 1%. Então bateu, ele para de operar. As operações têm take profit, não tem take profit, mas tem stop loss. Então se a operação for a favor, ela vai andando até armar o trailing stop. E se ela for contra, ela vai pegar no stop loss e acabou a operação ali. E foi isso que eu fiz. E o pessoal tá gostando, né? Deu um retorno legal, né? Tudo bem, é conta sente, mas perceba, você precisa olhar o percentual. Se você olhar o percentual, você vai ver que, cara, essa conta que hoje tá com, sei lá quanto, deixa eu olhar aqui. Ela tá com $28,58. Cara, quando ela tiver com saldo maior e continuar replicando as operações, né? O que hoje é ridículo, né? É pífio. 1% de 20 e pouco vai dar $28, né? Num dia. Não é nada, porque para conta cente não são $28, são 28 centavos de dólar. Mas, cara, essa conta vai crescer, entendeu? Essa conta vai crescer e ela vai continuar sendo operada dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade, com o mesmo cuidado que eu opero uma conta de 200 mil, de 400 mil, de 1 milhão, ou do que seja. E eu acho que vai ser uma experiência legal, sabe? Eu não vou ficar rica com isso, né? Óbvio. Imagina, como é que eu vou ficar rica ganhando $1 por semana? Não vou, né? Foi o que eu recebi essa semana. Foi $1 de operação, né, na minha conta. E deu $3, né? Seria 300 cents de comissão. Não é muita coisa, né? Nem ninguém vai ficar milionário com isso, mas, cara, é uma experiência que eu acho que muita gente não teria a oportunidade de ter se não fosse feita dessa forma, né? E pronto. Vai ter gente criticando? Vai ter gente criticando. Vai falar assim, pô, vou deixar $18 parado na conta para ganhar 25 centavos no final da semana. Se você souber fazer conta, você não tá mal não. Acho que foi mais ou menos isso que
que deve ter dado. Botei aqui. Ah, dividido por 18. Não, não deu mais. Eu acho que deu mais a conta. Nem eu lembro, cara. Não, deu mais, porque se eu recebi mais, deu mais. Eu recebi 25% do lucro. Não, deu mais porque tá buscando 1% ao dia, bateu meta todos os dias. Oi, Tati! Boa noite, é Fernando, boa noite. Não, Fernando, eu já falei com você, Fernando, mas boa noite de novo, já que eu já falei boa noite. Patrícia, boa noite. Patrícia tá nova aqui, não tá? Eu acho que Patrícia é nova aqui com a gente. Não é? Eu gravo o nome de quase todo mundo. Então, ó, Tati, tô sim. Hoje eu lembrei, o Ricardo me lembrou. É, ele me lembrou, quer dizer, eu comecei a gravar e ele me lembrou de compartilhar a tela, que eu não tinha compartilhado. Ó, já peguei aqui, ó, uma ruptura de range de pré-market. Já fizemos umas moedinhas aqui pra hoje. Tá de boa. Aí, enfim, Fernando, a ideia cara, é fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de coisa, né? Saber como funciona, saber como flui, né? O que que é um copy, o que que é, por outro lado, que lá também tem, mas eu ainda não peguei para fazer, porque aí esse eu já acho que é mais de response, eu prefiro copy, mas lá tem conta PAN também na Rantec. Tô feliz com o trabalho com eles, entendeu? Eles são muito claros nas regras, eles são muito tranquilos pra gente trabalhar. E eu adorei. Aqui, Tatizinha. Rompeu aqui, ó. Puf, foi que foi. Deu três morcegadas ali que não pegou meu trailing quando agarrou o trailing, foi. Já deu, já teve take porra, eu não gravei. Não gravei, comecei minha semana com um take bonito, né, Fernando? Ficou bonitinho, fofinho. Mas daqui a pouco, se esse cabra romper pra baixo, eu meto ele um take de novo, boto uma venda pendente aqui, ó. Essa subida foi bacaninha aqui. Eu nem tava esperando essa movimentação toda pra hoje, não, porque domingo passado, lembra a merda que tava? Horrível. Tava péssima. Mas hoje até que ele foi bastante bondoso com a gente, voltou aqui, ó. Eu meti um zigue-zague aqui, né? E dei uma mexida nas médias, só para poder tirar um pouco da curiosidade, né? Porque cada dia vocês veem meu gráfico de uma forma. Mas é porque eu vou aprendendo as coisas e vou testando, entendeu? Aí eu vou mexendo no meu gráfico também. Isso daqui é o seguinte. Depois eu vou deixar para vocês aqui o link do Cabra. Eu acho que é Oliver Veles, o nome dele. Ele trabalha no seguinte. A tese dele é: quando você tem um movimento grande, que esse movimento volta pelo menos até 50%, né, que o movimento subsequente ele volta pelo menos até 50%, e ele volta de novo no ponto de onde ele saiu, você vai ter uma explosão, né, no andamento do preço. Só que ele diz o seguinte: se você entra na operação e você bota até o limite de 25% do caminho que ele fez, você tem 9 takes a cada 10 entradas. E à medida em que você vai apostando num retorno maior, obviamente a tua probabilidade de sucesso vai diminuindo, né? Então, ficou muito legal. Ô Tati, eu tô vendida no ouro lá na The Fibers. Tô vendida nele. Mas tô com stop bonitinho ali. Se ele resolver me sacanear, eu vou tomar 250 de stop. Não, não tô nem aí, deixa ele quieto lá. Vamos ver como é que ele tá aqui.
tá naquela, cara, dá vontade de vender, mas eu tô dentro do range de pré-market, também não vou vender só de birra, entendeu? Deu uma saidinha aqui, mas sei lá, eu acho que ele vai descer, entendeu? Vai dar um respiro aqui pra baixo, mais ou menos, pelo menos vir dar uma ciscada no terreno aqui, né? Mas também se eu entrar, não vou entrar com essa conta aqui agora não, eu vou entrar no simulador, porque eu já fiz, eu já bati a minha meta de hoje, nas duas contas. Então, vai na simulação. Aí, né, o que acontece? O cara diz o seguinte, quando você tem uma movimentação grande, voltou pelo menos até 50% do caminho, que ele desce, né, ou que ele sobe, né, dependendo da direção que ele esteja vindo, pelo menos 25% do caminho. E cara, eu vim mapeando esse troço no final de semana, e é muito certeiro, e eu achei muito legal. Pô, não fala não, cara. Eu não tava nem aqui, Tati, eu tava lá no Engenho Novo, na casa da minha sogra. Eu não vou à praia final de semana porque eu não gosto de praia cheia. Só vou à praia segunda, terça-feira no máximo. Rasgando quarta-feira. Eu falei isso, filha, tu não vai me ver na praia nem com oração brava. Então, o que acontece? Voltando aqui, né? Eu percebi que de fato, entendeu? Ele tem. Eu vou mandar o vídeo pra vocês. Eu não sei onde foi que eu enfiei o vídeo, mas eu sei que eu tenho ele salvo aqui. Eu vou mandar pra vocês, porque eu achei interessante, porque ele flui bem com essa ruptura do range de pré-market que a gente tem trabalhado. Eu achei bem bacana, achei bem legal. E o zigue-zague foi só alguma coisa que eu coloquei. Eu ainda não alinhei ele não, tá? Mas foi só alguma coisa que eu coloquei pra poder ver, né, poder perceber visualmente aonde estaria um possível ponto de reversão, de modo que eu conseguisse fazer a aferição do tamanho do deslocamento e aonde ele para eu poder saber onde é que eu tenho que entrar para poder buscar os 25% do caminho de retorno do preço. Mas ele flui bem mesmo, cara. Bem mesmo. Imagina, 90% dos retornos ao 25% dão take. Pô, é só o que a gente precisa. Aqui, ó. Eu até fiz uma... Eu até personalizei a minha FIBO exatamente para isso aqui. Por exemplo, aqui foi uma descida grande, né? Vai até aqui. Meu 25% tá aqui. Então se eu entro comprado aqui, ó, take. Aí tu vem pra cá, ó. Deu decidão aqui, né? Aí meto zero aqui, ó, meu 25%, ó, outro take. E assim vem. Isso aqui não é um Fibonacci, isso daqui é só... Eu usei o Fibonacci para poder estar marcando esse deslocamento. Mas aqui, ó. Desceu, bateu, voltou, 25% aqui. Outro take. E assim vai. E aí eu achei bem legal. E aí a gente está pensando numa forma de conseguir automatizar isso daí. Ainda não chegamos no acordo não, mas uma hora a gente chega. Seu gráfico tá em 1 minuto? Não, tá em 2 minutos. Porque o meu orb não tá que nem o seu. O seu tá... O preço tá dentro do orb. O meu, ele tá bem acima. Ué. Não, mas aqui eu tô em 2 minutos. É. Porque eu tava treinando o operacional desse senhor que eu falei. E ele Do Vélez? agora, vê se melhorou. Tá igual agora? Não, não. O meu orb tá bem... O meu preço tá bem acima do orb. Ué. O Você tá. orb tá entre 24.855 e 24.844. Não, mas aqui eu tô no ouro. Ah, tá. Então tá Aqui eu bom. tô no ouro. Eu tô na Nasdaq. Ah, tá. Não,
Não, tudo bem, é porque eu vim fuxicar aqui, fofocar a vida do ouro pra ver o que tá acontecendo. Deixa eu botar lá no Nasdaq de novo pra não dar. Ó, É isso aí. Aí tá assim, não, aqui tá certo. Aqui tá certo. Isso aqui é Smart Money, tá? São as barrinhas de Smart Money. Eu não sei nem se eu cheguei a mandar pra vocês aqui. Mas é, cara. É aquele, Camila. Não, filho. Nós temos, prefiro não você falar aquele, você me deu. Eu entendi que você falando aquele, a sério, é. Oi, Abner. Você é a voz de locutor de rádio, menino. Eu parei assim, eu falei, que é isso? Quem tá, quem tá Sim, falando? a gente achar filme também. É, tudo bom? Olha só Abner? que palhaçada, gente. Olha só. Olha, olha só, gente. Aqui, eu esperaria, né? Se ele romper pra cá, vendo. Se ele vier aqui pra baixo, voltar e romper pra cima, compra e pronto. Como ele já deu essa explosão pra cima, eu não vou esperar que ele vá fazer uma segunda dessa num domingo à noite, né? Pouco provável. Mas o Trump andou abrindo a boca pra falar alguma coisa agora no final de semana e eu realmente não acompanhei porque eu não estava em casa, mas alguma coisa ele falou. Eu não sei o que foi. E se ele falar boa noite, vou dormir, o mercado já mexe. Ah, pois é, menino. Ele dá descarga no banheiro, então acabou. Mas alguma coisa ele falou assim, eu até vi a chamada, mas de fato eu não me recordo o que foi que esse cabra falou. Aqui, ó, lembra que eu falei do negócio do 25%? Então, aqui já tava nos 25, facinho, facinho também. Ó, um take bonitão aqui. Ah, 2,45. Boa, 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 Tati. Eu acho que ele vai ficar agora brincando aqui, assim. Ele definiu, ele abriu um canyon aqui, né, do range de pré-market. Só um segundo. E aí, quando ele abre e faz essa gracinha aqui, tu fica naquela, né? Pô, ele veio subindo. Ó, pode fazer isso aqui pra poder ter uma noção do que é, para ter
uma noção de onde veio, de como o preço veio caminhando. Porque ele deu uma subida boa essa semana que passou aqui. Ele deu uma quicada para baixo e tal, mas ele retomou a subida e veio arrebentando o topo histórico. E já vem alguns dias assim. Então a gente não dá para você simplesmente pegar e vai na cara dura apostar numa reversão do nada, né? Mas dá para trabalhar por aqui, né? O range é relativamente grandinho. E aí a gente vai olhando e vai acompanhando. Porque eu acho que melhor do que você tentar adivinhar para onde é que o mercado vai é você agir de acordo com o que ele está te dando. Então, cara, rompeu o topo, fica de olho, né? Se ele voltar para respirar e der indício de que vai continuar, você entra a favor da tendência, ao invés de ter que ficar adivinhando onde é que você vai ter uma reversão, onde você pode caçar um belo de um stop, se for o caso. Que teve alguns amigos que tomaram alguns stops essa semana exatamente por isso. Ah, não é possível que ele vai continuar. Ele vai reverter. Aí ele não reverte. Quem perde dinheiro é a gente. De hoje eu não creio, né, que ele vai dar outra pancada dessa. Mas ele pode ficar brincando aqui. Nessa regiãozinha empacada de Deus, né? Porque aqui a gente também tem uma área que ele ficou, né, quicando aqui. Só um minutinho que tem uma senhora aqui. Já vai levar um esporro. Tô aprendendo a bater ponto. Oi, gente, desculpa. Olha, domingo, botar a criança pra dormir por causa de escola na segunda-feira é um estresse. Só Deus. É porta batendo, é birra.
Aí contra a birra, a gente tem a sessão expurgo. Porque não tem condições. Desculpa. Enfim, voltando ao que eu estava falando, o que acontece? Quando a gente tem um deslocamento do preço para fora do range de pré-market muito grande, como teve aqui, ou ele vai ficar quicando aqui, né? Amanhã tem o tal do discurso do FONC, ou ele fica aqui assim, tipo, meio que caçando liquidez, entendeu? Ele vem aqui em cima, ele vem aqui embaixo, ele vem aqui em cima, ele vem aqui embaixo, até ele romper. Como a gente está com o range de pré-market exatamente em cima de um bloco de ordem, né? Que eu não gosto de ficar falando, bloco de ordem, smart money, não é por isso, entendeu? Já estudei isso, uso, tá? Uso, mas como aluna, eu também ainda não me sinto muito confiante para ensinar. Então eu costumo dizer o seguinte: isso aqui são regiões onde pessoas se estapeiam pelo preço, né? Onde tem uma galera tentando fazer subir e não consegue, outra galera tentando fazer descer e não consegue. Pronto, acabou. Suportes e resistências que, apesar de parecer grosseiro, né, mas depois daqui a mais um tempo, quando vocês estiverem no mercado, vocês vão acabar concluindo a mesma coisa que eu. Isso é só um nome bonitinho que inventaram para suporte e resistência para poder te vender mais caro, entendeu? Mas na verdade, todas essas regiões são regiões onde há o que? Briga entre compradores e vendedores, né? Onde tem uma galera com força suficiente para não deixar descer e outra galera com força suficiente para não deixar subir. Isso aqui entendeu? Para além disso não tem, né? Média móvel, eu já conversei sobre média móvel com vocês, eu acho que já tem registrado nos outros vídeos que a gente gravou, né, dos nossos encontros. As médias móveis nada mais são do que a representação gráfica da variação do preço em um determinado período de tempo. Simples assim, né? Aqui, por acaso, eu estou trabalhando no 2 minutos, porque, como eu falei no começo, né, Tati não estava aí, não pegou. Eu estou dando uma estudada nessa técnica do Vélez, acho que é Oliver Vélez, uma coisa dessa, mas eu estou com vídeo no meu zap, depois eu boto aqui para vocês o link, se eu não puser hoje. Oliver Vélez. Isso, Oliver Vélez. Cara, o cara tem umas tiradas assim muito legais, entendeu? E eu me dei o trabalho de meter um backtest moral, né? Um backtest visual, né? Na técnica que ele passa dos 25%. E achei muito interessante, né? Que quando ocorre o que ele classifica de deslocamento grande do preço, tem aquela batida, que nada mais é do que um respiro, e ele diz assim para você, pelo menos 25% ele volta. Aí vem 25, 50, 75, 100%. E à medida em que você vai tentando se manter na operação por um deslocamento maior de retorno, a probabilidade de você alcançar o teu take profit ela vai diminuindo proporcionalmente. E aí, só que ele diz o seguinte: 9 entre cada 10 entradas que buscam 25%, você tem sucesso nelas. Então, assim, você tem um stop razoável, né, matematicamente aceitável, face às possibilidades que você tem de take. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, eu posso melhorar essa circunstância à medida em que eu faça mais ou menos, né, um apanhado de quanto, no caso aqui no Ninja, né, de quantos ticks eu teria de stop e fazer a projeção deles para take e fazer o que? Ao invés de meter um take profit no 25%, eu boto um trailing stop armando nesse 25%. E aí, filho, deixa o pau torar. Por quê? Porque aí eu né, pelo menos tive essa ideia, e se alguém discordar, por favor, a gente aqui está fazendo um piquenique de mercado, não é uma aula, a gente está trocando uma ideia. E
Mas a ideia foi o quê? Eu falei, bom, ruim de tudo, se eu puser lá no 25% armando o trailing stop, eu já defendi alguma parte do meu lucro. Então, mesmo que eventualmente, né, esse mercado vai andar mais, né, se eu puser no trailing stop, eu consigo aproveitar uma boa parte desse movimento. Coisa que eu não vou conseguir se eu puser um take profit fixo ali e acabou. Aí qual é o risco? O nosso risco maior aí é inerente à regra de consistência, né? Mas, cara, tu fez a entrada, tu fica olhando, né? Se você sabe que você pode atingir até X naquele dia, né? Que seria um valor considerado razoável para você, você pega e vai fazendo essa métrica, né? E vai tentando, dentro do que seja possível, manter aquilo ali para você poder trabalhar sem estar com esse fantasma da consistência dos 30% fungando no cangote o tempo todo, né? Porque é desagradável, imagina. Você pode fazer 5 mil dólares com aquela entrada ali, mas você não vai fazer não, você só vai fazer 200, porque se você fizer 5 mil, você vai ter violado uma regra, né? É chato isso, mas paciência, né? Faz parte. Então, Tati, quando eu uso Reikenashi, aqui tá candlestick, tá? Não tá Reikenashi não. Quando eu uso Reikenashi, o que acontece? No Reikenashi, o candle subsequente, ele sempre vai abrir na metade do corpo do candle anterior. Só que ele abre na metade do corpo do candle anterior, mas ele vai... prática, quase que automaticamente, ele vai para onde está o preço, quando fechou o candle anterior. Então, assim, ele só... O que ele faz por você é dar uma reduzida no ruído. Quer ver? Se puser aqui, ó. Vou botar Reikenashi só para poder mostrar. Vamos lá. Tem 2 minutos. Então, Reikenashi de 2 minutos. Ele melhora a tua vida na medida em que ele tira aquele monte de pavio, né? Do meio do circuito. Ó. Mas, quando ele fecha, por exemplo, se ele fechar aqui, o próximo, o candle subsequente, ele vai abrir aqui mais ou menos na metade do corpo, mas ele já vai vir para cá. Por quê? Porque ele é um candle de baixo. Esse preço aqui ele está descendo, então possivelmente, né, ele vai abrir com o corpo dele começa, do próximo candle começa aqui, e se o mercado continuar descendo, ele abre aqui, mas ele já abre aqui jogando para cá. Ah, ele abriu subindo, tudo bem, então ele vai abrir aqui e volta. Tem só que ter cuidado em relação a isso, porque ele te orienta, né, te facilita verificar a tendência. Ó, o que eu falei? Abriu e desceu. Como eu estou dentro do range de pré-market, eu não vou fazer nada. Mas eu posso pegar aqui e meter um sell stop. Deixa eu só ver se acontece certo. Order submitted. Eu posso dormir no seu quarto? Não, você pode não sei. O papai vai dormir aqui? Não sei. Mas por que você jogou aqui no início? Já o vídeo doeu. Doeu muito. Quando você jogou... Voltando aqui. Domingo é tudo. Aqui eu deixei a venda, né, pro caso dele romper a minha mínima do range aqui. Por que eu não vou botar ele de novo para comprar aqui? Porque, cara, ele já rompeu uma vez. Via de regra, né, eu gosto de trabalhar com essa ruptura do range de pré-market logo na primeira vez que ele rompe.
Eu não gosto quando ele fica quicando ali não, porque começa a dar uma noção de incerteza da direção do preço. Então não me agrada a ideia de ficar entrando 500 vezes numa ruptura. Até porque se você parar para pensar terminologicamente, uma coisa só se rompe uma vez. Depois é qualquer coisa, mas a ruptura ela ocorre na primeira vez. Depois que já está rompido, você não rompe novamente. Né? Pelo menos pelo óbvio, né? Eu não vejo ruptura a segunda vez. Aí aqui tô aqui. Né? Ele pode bater aqui e voltar, estopar a minha operação, pode acontecer. Entendeu? Mas tecnicamente, se eu for pensar por cada sessão, né, de pré-market que eu acompanho e pego a abertura, na minha cabeça funciona assim: se ele rompeu a primeira vez para cima, eu só vou entrar de novo nessa sessão se ele romper para baixo. E acabou, entendeu? E não tem nada que me faça fazer mais do que uma entrada por sessão, para cada direção. Então ele deu um pacadão para cima, eu entrei comprado, deu T. Né? Armou o trailing stop e tal, ficou bonitinho, fofinho aqui, show de bola. E para baixo, mesma coisa. Se ele romper aqui, ele vai entrar vendido. Pode dar bom, pode dar ruim, não tem problema. Mas vai ser uma vez só também. Já porque eu penso que, cara, você só vai romper uma vez. Se ele depois ficar revisitando ali, é problema dele. Eu só vou na primeira. Order filled. Aqui eu estou em cima de um bloco de ordem. A probabilidade dele dar um pancadão aqui e voltar é grande, entendeu? Mas eu arrisquei. Eu entrei a hora que ele entrou dentro da linha do orbe. Sim, Isso aí é a hora que ele bateu aí no final. exatamente. $105 deu. Ah, que legal! Boa, boa, Fernando. Tá vendo uma setinha ali, né? Uhum. Então, a hora que ela deu, eu entrei. Entrou direto. Speed E aí Gonzalez. saí, e aí o stop ficou na linha de baixo do orbe. Quase onde tá a sua entrada ali. Aí. Aí quando bateu aí, saiu 105. Aí aqui eu posso simplesmente, Stop filled. pegou, me cuspiu da operação, deu $60. Aqui foi na simulação. Deu 60. Tá? Deu 60 aqui, teria dado 300 aqui na conta maior. E os 60 aqui teria dado um pouco menos por causa das taxas e tal. Teria uns 40 e pouco mais ou menos. Mas de qualquer forma, entendeu? Pronto, acabou. Acabou, simplesmente acabou. A gente já entrou numa ruptura do topo, já entrou na ruptura do fundo. Pronto, acabou. Você aqui não tem mais necessidade. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Ah, mas se ele voltar aqui e tentar romper de novo. Cara, olha só. Eu normalmente no domingo, né, se vocês lembram, na semana passada, a gente nem teve isso tudo aqui de movimentação. Ah, mas agora se ele romper aqui a média para baixo, eu posso continuar vendendo? Cara, pode, mas sinceramente, eu não acho que vale o risco. Eu acho que se você mantiver a disciplina, né, de manter por sessão sempre duas possibilidades. Uma para compra e uma para venda. Acabou. Entendeu? Para além disso, é temerário, desnecessário, entendeu? E você vai estar arriscando o teu capital para tomar um stop de bobeira. É diferente da gente estar na nossa aula lá com o Guilherme de manhã, onde você tem uma bolsa, que é a bolsa que mais movimenta o preço todos os dias, que é a sessão de Nova York, que vem na sequência da sessão de Londres, que movimenta, mas não movimenta o tanto que Nova York movimenta, mas em contrapartida, durante um pequeno período do dia, elas, vamos botar assim,
elas se completam, né, na questão da movimentação, porque você tem uma pequena parte do dia onde você tem Nova York e Londres juntinhos, né? Então é o horário que a gente tem uma liquidez boa e uma volatilidade bacana para a gente trabalhar. Então, assim, ali na aula com o Gui, ele vai guiando a gente, vai falando, ó, aqui é uma entrada, aqui não é e tal, aqui é legal, aqui não é, aqui é legal, aqui não é. E a gente consegue fazer um trabalho bacana ali. Eu aqui tenho trabalhado com candlestick normal, né? De vez em quando dá na lua eu boto Renko, de vez em quando dá na lua eu boto Rikenashi. Mas assim, eu tô vendo curva de preço, entendeu? Então pra mim, hoje em dia já não faz mais muita diferença se eu vou operar com Rikenashi ou com candlestick. Fica, né, solto, mas não tem grandes problemas. Olha só, Patrícia, Juju, que eu acho que vocês chegaram agora, tem um canal meu no YouTube, onde eu coloco todos os nossos encontros. É só catar Lady Scalper no YouTube. Tem todos esses nossos encontros que a gente faz aqui, que eu chamo de nosso piquenique. É o piquenique da véia, piquenique da vovó. Eu boto lá. Então ali eu explico, né, o porquê das coisas, porquê o Reikenashi, porquê o candlestick, porquê o Renko, porquê que às vezes eu faço uma salada louca, troco um negócio, boto outro, tiro outro, boto outro, né? Depende também muito do momento que o mercado está, né? Às vezes a gente está num momento que a gente tem movimentos grandes, mais suaves, né? Que seria, pelo menos visualmente falando, uma sequência de candles na mesma direção, fazendo um movimento longo, mas não agressivos, né? Então é aquela coisa assim, o devagar e sempre, que às vezes a gente percebe no mercado, ou aquele movimento que é pulsado, né? Aquele porradão que vai de uma vez só. E assim, eu tenho até evitado de falar sobre isso durante os horários de operação do Guilherme para não dar confusão na cabeça das pessoas. Mas para quem já me conhece e já está me acompanhando há mais tempo, sabe que eu sou apaixonada por física, e que antes eu sempre colocava, né, terceira lei de Newton, que nada mais é do que um pouco do que esse Oliver Velez ele ensina, que eu achei, fiquei apaixonada pela aulinha dele, o vídeo dele, fiquei encantada. Eu não conhecia, eu não sabia quem era ele, e acabei, né, assistindo e gostando, porque ele diz o seguinte: quando você tem um movimento muito grande numa determinada direção e que você percebe que ele não tem força para chegar de volta na metade desse movimento, significa que o mercado está dizendo a você que existe uma boa probabilidade de que o preço continue indo naquela direção. E diante disso, o que aconteceu? Eu vendo ele explicar, eu falei, cara, esse cara está explicando o que eu chamo de terceira lei de Newton. Que o que é? É exatamente o que é a teoria em si. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentidos diferentes. Então, o que é isso, né, no gráfico? Quando o preço vem muito rápido e muito pesado para uma determinada região, você pode ter certeza que ele vai dar aquela pancada de volta. E aí entra, por isso que eu fui estudar a teoria do Velez, que ele diz o seguinte: pelo menos 25% desse deslocamento grande num curto espaço de tempo, pelo menos 25% desse preço vai voltar. Então o que ele está dizendo para você é o seguinte, cara, olha só, esse deslocamento
Então, quando você consegue perceber que esse deslocamento terminou, você pode entrar num engolfo, que é o que ele fala. Quando você engolfa o último candle, né? Ele toma uma engolfada de volta, né? Indicando ou supondo uma reversão. Você entra e você vai marcar o teu take no primeiro 25% desse movimento. E ele diz, né, na teoria dele, eu não posso dizer que está 100% correta, mas eu posso dizer que o que eu pude fazer backtest visualmente, de fato, 9 em cada 10 entradas alcançam esses 25%. Então, cara, olha que legal. Isso te permite, por exemplo, quando você já estiver se sentindo mais seguro para entrar nesse tipo de gatilho, você pode, por exemplo, poxa, já que o espaço é tão pequenininho e a probabilidade de acerto é tão grande, eu posso dar uma ligeira, mais proporcional, aumentada no meu lote de entrada. Por quê? Porque a minha exposição, ela é miúda. Olha aqui o que ele fez, ó. Ele fala o seguinte, que se ele voltar pelo menos até 50% do movimento, que seria mais ou menos nessa região aqui, que coincide, né, com o change of character do Smart Money, né? Então, se ele vier mais ou menos aqui nessa medida, eu posso supor que ele vá fazer esse deslocamento dentro da região de 25%. Então, assim, eu consigo trabalhar dessa forma, né? Lógico, eu vou assistir mais vezes esse vídeo dele, porque eu adorei. Eu mandei mensagem para ele, inclusive, pedindo se por acaso a gente poderia trocar uma ideia. Mas elogiei o trabalho dele, porque se encaixou com o meu, se encaixou com a minha forma de operar. E eu achei muito interessante. Então eu agora vou atrás da coisa para ver certinho como seriam os nossos pontos de entrada, como seria adequar ao que a gente já tem compartilhado aqui nos nossos encontros, e talvez a gente consiga afinar isso de uma forma que melhore mais ainda isso aqui, ó. Para a gente poder entrar com um pouco mais de segurança nos gatilhos, e aqueles que forem gatilho da ruptura do pré-market, mas que elas não estiverem de acordo com o que o Vélez chama de grandes deslocamentos, então não é que a gente não possa entrar, mas a gente entra com um pouco mais de parcimônia. Para evitar o quê? Para evitar ficar no ganha-perde, que é um saco, né? No ganha-perde, no compra-conta e quebra, no rala que nem um cachorro para conseguir pegar uma PA e depois você vai lá e perde a sua PA. Coisas que a gente não tem a menor necessidade de passar, se a gente conseguir concatenar as ideias, controlar a mãozinha nervosa no mouse, que eu acho que é o mais complicado, né? É a gente se controlar e não tacar o mãozão no mouse e sair clicando em tudo. Não tentar se vingar do mercado, porque o mercado não tá nem aí pra gente. Mas você conseguir ver, tipo, com alguma tranquilidade. Por exemplo, aqui, né? Aqui eu tive um engolfo, eu poderia entrar comprado aqui. Só que eu não vou entrar comprado aqui, porque aqui é uma tendência de baixa. Eu estou com o meu preço abaixo da minha macro, mas o que eu posso pensar aqui, ó? Eu posso pensar, por exemplo, que se ele sofrer uma rejeição aqui, eu posso meter uma venda. Eu estou em cima de um bloco de ordem, estou numa área, numa região, né, de suporte forte. Como é que eu sei? Por que eu estou dizendo que é um suporte forte? Só por causa disso aqui? Não. Eu já tinha cantado essa pedra antes, mas para quem está vendo há menos tempo, ó, eu
Tem um ponto de briga aqui, mais um aqui, mais outra briga aqui. Isso tudo aqui é ponto de briga. Não tá mais com essa barra aqui, porque conforme vai rompendo, o desenho vai esticando, né? Senão a gente ia ficar com o gráfico todo de uma cor só. Mas percebam, isso tudo aqui é região de briga. E pronto. Áreas onde você tem compradores e vendedores cujas forças de deslocamento de preço se equivalem, de modo que eles não conseguem deslocar o preço unidirecionalmente, né? De acordo com as suas respectivas vontades. Então a gente, nessas áreas aqui, a gente fica olhando o que está acontecendo. Mas perceba, se ele romper para cá, entra, entendeu? Você pode, supondo que não tivesse ocorrido essa ruptura aqui, mas se ele rompeu para cá e vem para cá, nessa região aqui, você pode tentar querer fazer alguma coisa, ou não, né? Vai do gosto do freguês, mas eu pessoalmente, para mim, deu. Entendeu? Aqui já foi minha compra, aqui teria sido a venda, né? Eu entrei no simulado, mas teria sido a venda, pronto, acabou. Então aqui eu peguei 70 e pouco, mais 300 e pouco, aqui eu peguei 60, pronto, acabou. Teria pego um pouco mais, porque contabilizaria essa conta aqui que eu estou entrando 5 para 1. Entendeu? Então eu teria dado uns $300 aqui, mais ou menos, mais 60, 360, pronto, acabou. Aqui agora, se ele vai romper aqui, se ele não vai, acabou. Aqui já me dispara o alerta da regra do Smart Money. Eu não vou comprar aqui em cima de um bloco de ordem, porque é a primeira vez que ele está revisitando essa região. Então, perceba, existe a probabilidade razoavelmente grande de que o preço vai bater aqui e vai dar uma pancada para baixo. Ah, então vai reverter? Não, eu não sei, cara. Eu não sei se ele vai reverter, mas ele já praticamente veio aqui no meu tal dos 50%. Então, existe sim a probabilidade dele não ter mais tanta força para vir aqui para cima. Então, eu vou entrar comprado aqui? Não, não vou. Mas também não vou entrar vendido aqui. Por quê? Porque eu também não estou numa região de venda. Entendeu? Então, quando eu consigo concatenar essa parafernália toda aqui, aí eu vou lá e vou fazer a minha entrada. E faço uma entrada, vamos dizer assim, não é sem culpa, mas uma entrada que esteja mais coerente com aquilo que eu estou estudando. Posso entrar aqui? Até podia entrar aqui, né? Eu tive um golfo aqui, tive uma barra de força aqui. Mas eu não quero. Eu não quero fazer essa entrada aqui. Por quê? Porque ele está contra o que eu estou estudando. Está contra aquilo que a gente tem analisado juntos aqui. Então, o que adianta eu sair fazendo entrada aleatória aqui? Não, as minhas 2 entradas já foram aqui, ó, minha compra e minha venda. Ah, mas e se o mercado ficasse a sessão inteira quicando aqui dentro? É só lamento, não vou fazer entrada nesse dia. Ou se eu tiver com muita vontade de dar um clique, eu não vou seguir esse operacional, vou procurar um outro operacional qualquer, um cruzamento de média, qualquer coisa que o valha. Mas esse aqui, em definitivo, eu não vou fazer. Por quê? Porque está no gráfico que eu estou seguindo, é isso aqui. Rompeu, foi, acabou. Aqui, pra mim, essa sessão já morreu hoje, entendeu? Eu não tenho mais o que fazer aqui. Ah, mas eu tô com fogo de continuar operando, tá bem? Então não vai ser mais com base nisso aqui, vai ser com base em qualquer coisa. Vai ser com base num deslocamento cavalar que ele dê numa direção qualquer, entendeu? Aqui ele não voltou ainda nos 50%. Se eu fosse seguir só o Vellet, ele não voltou nos 50%, que está mais ou menos por aqui. E, portanto, aqui eu também não tenho ponto de entrada nem pelo setup do cara. Então, aqui é sentar e assistir o que está acontecendo no mercado. Por quê? Porque não tem necessidade, eu já atirei, eu já matei, tá aqui embaixo o resultado, pronto, acabou. Né? E se Deus quiser, essa semana eu concluo esse colchão. Esse parto de vaca desse colchão, que putz, Nossa Senhora. Tomara que amanhã tenha uma boa movimentação, tomara que lá no discurso do FONC eles bagunçam o mercado em alguma direção que preste pra gente, para poder colaborar mais um pouquinho com a minha PAzinha aqui, que vai ser minha primeira PA. Aprovada aprovada não, aprovada já tá, mas vai ser meu primeiro colchão na Apex. E é isso. Alguma dúvida, Juju, Pati? Vocês estão tão quietinhos. Ah, boa noite, Fernando. Dorme com Deus, querido. Bom descanso.
Até amanhã. Amanhã a gente faz piquenique de novo. Vou dar uma olhada também, vou dar uma levantada pra ver o que a gente tem de notícia essa semana, né? Mas como a gente já tá praticamente no final do mês, geralmente são semanas que a gente tem uma movimentaçãozinha mais legal de coisa. E aí, Ju, muito colega nosso, né, de manhã acabou vindo parar aqui de noite, por quê? É, porque eu não sei se é pra todo mundo, entendeu? Mas pra mim foi, tá sendo, na verdade, uma terapia me acostumar a operar em M1. Porque eu sou cria de position e swing trade. Entendeu? É pra entrar numa posição hoje e largar a posição lá até, né? Ou ser estopado ou ela bater onde eu quero que bata. Aí de repente, né? Eu caí de paraquedas no meio do curso do Guilherme pra me redoutrinar a operar em tempos gráficos mais curtos. Que eu pessoalmente não sou muito fã porque tem muito ruído, sabe? Muito ruído, é muito estresse, você precisa estar certo num espaço de tempo muito curto, né? Então, não, eu de fato não fico muito à vontade. Mas tenho feito a minha parte, né, como aluna e me dedicado a seguir as coisas. Só que ele opera no gráfico seco e eu preciso botar os meus indicadores, eu fico mais à vontade, né, olhando, né, enxergando aquilo que muitos conseguem enxergar sem ter nada desenhando no gráfico. Eu prefiro que esteja desenhado, que é pra eu não achar que eu tô vendo coisa. Bem por aí. Ah, Paty, dá uma olhada lá no canal, sim. Eu geralmente gravo os nossos piqueniques da vovó e boto lá no YouTube, né? E pronto. Eu acho legal, assim, quando tá ao vivo, porque se tiver dúvida ou qualquer coisa, tira na hora. Pra não ficar colecionando dúvida, que é horrível, né? É muito ruim colecionar dúvida. Então, eu sempre falo, gente, não guarda pra amanhã não, porque uma bolinha de neve que você tá segurando na mão hoje, se você guardar pra amanhã e ela sair rolando ladeira abaixo, ela vai virar um bolão que vai te atropelar, né? Muitas vezes uma bobeira, a pessoa não quer perguntar ou não quer falar. Eu sempre falo, gente, eu não tô dando aula aqui não, cara. Aqui eu tô trocando ideia com todo mundo, né? Tem dúvidas, coisas. Primeira vez que eu comecei, né, no Forex, quando eu comecei no Forex, foi tudo a moda Bangu, cara. Eu não sabia nada. Não entrava na minha cabeça, por exemplo, como é que eu podia comprar uma coisa que eu não ia receber, vender uma coisa que eu não tinha e ganhar dinheiro com isso. Na minha cabeça não processava isso, cara, porque imagina, eu sou de humanas, mas eu sou de exatas também, né? Eu sou advogada publicitária, mas eu sou analista de sistemas, então minha cabeça não processava muito essa coisa, não, entendeu? Como é que eu vou comprar um negócio que eu não vou receber? Como é que eu vou vender aquilo que eu não tenho e eu vou ganhar? Cara, putz, foi uma loucura a minha cabeça com isso, sabe? Até eu me acostumar com essa coisa de que ali eu tava, né, especulando, né? Ali eu ganhava por acertar se o preço ia subir ou descer. E quando eu dizia que eu estava comprando, eu não estava comprando nada. Eu estava só, vamos botar assim, apostando as minhas moedas numa subida do preço. Eu não estava comprando aquilo ali. E, cara, eu levei um tempo ainda para me acostumar com essas coisas, sabe? Como é que podia, né?
Vender aquilo que eu não tenho. Como assim? Eu vou entrar no gráfico e vou vender um negócio que eu não tenho. Como é que eu vou vender ouro? Eu não tenho ouro, né? É a primeira coisa, eu acho que é o óbvio, né? Que passa na cabeça de todo mundo. Como é que eu vou vender ouro? Eu não tenho ouro. Como é que eu vou comprar ouro? Se você pensar logo assim, ah não, cara, ouro é muito caro, como é que eu vou comprar? E depois você descobre, né, que você tem um particionamento das operações, que não tem de fato a entrega in natura daquilo que você está comprando, né? Mas, pô, cara, isso foi tudo coisa que me deixou assim, encantadona com o mercado, sabe? Apaixonada mesmo, total. E é muito legal, né? Hoje olhar assim pra trás, né? Pô, de 2012 pra cá, rolou um tempinho, né? Então, olhar e falar, caramba, cara, como é que eu achava, né, que as coisas funcionavam. E fora as lambanças que a gente faz, né? Não sabia, pô, até eu passei uns 5, 6 anos, eu não sabia o que era nível de margem, né? O que era aquela porcaria daquela porcentagemzinha ali do lado no MetaTrader, né? Ali não sei, não sei quantos por cento, aí tu fica assim, não, pô, o que é isso aí? Aí depois você descobre que, cara, aquilo ali é só o coração da sua conta. Entendeu? Se você bater em 100 ali, descer, ficar abaixo de 100, suas operações são fechadas e você fica sem a sua conta. Ou se não ficar sem a sua conta, você fica sem o seu capital. Se você não puser mais dinheiro na conta. E aí você vai aprendendo, né? O que é um margin call, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Em futuros eu tô tem pouco tempo, né? Tem poucos meses que eu tô me metendo aqui na área de futuros, mas assim, a minha consideração principal foi, bom, se isso é gráfico eu opero. Pronto. Entendeu? Se isso é gráfico eu opero. Minha dificuldade maior foi isso aqui. Operar contrato. Porque no Forex eu opero volume. Volume e volume. É um lote, 2 lotes, 3 lotes, 0,01. Aqui não, né? Aqui é contrato. Então isso pra mim foi também uma dificuldade expressiva. E essa plataforma aqui, que pra mim foi um inferno astral. Os primeiros dias eu chorei. Eu chorei muito, gente, vocês não têm noção. Eu queria desistir. Eu falei, você não vai operar essa merda, não. Porra, negócio complicado, cara. Quando eu abri aqui, eu falei, gente, cadê o gráfico? Cadê os indicadores? Cadê tudo? Né? Cadê minha caixa de ferramenta, né? Que é a caixa de ferramenta no MetaTrader, que era a parte que aparecia isso aqui. Aí, pô, primeiro dia eu falei, cadê o X aqui do lado, cara? Como é que eu vou fechar essas operações? Aí descobri que tinha um close aqui. Entendeu? Então assim, mas eu não fecho individualmente. Aí pra fechar individualmente tem um outro lancezinho que você marca e você deixa ele aparecendo. Então você pode fechar operações individualmente. Mas isso tudo é uma parte que cara, foi encantadora. E assim, pra mim, né, tudo pra mim na minha vida sempre funciona dessa forma. É só você olhar pra minha cara e falar assim, você não tem capacidade de fazer, acabou. Isso é a senha pra eu perder noites, meses, semanas de sono até eu fazer. E depois que eu fizer, eu vou esfregar na sua cara que eu falei. Olha só, eu disse a você que eu ia fazer, não disse? Não duvida de mim. Se você disser pra mim que eu não tenho capacidade de fazer, eu vou arrasar a minha vida inteira, mas eu vou fazer, porque pra mim é a senha. Ou você não consegue é o cacete. Eu consigo sim. Se alguém já fez, eu vou fazer. E se ninguém fez, eu vou fazer também. É só enfiar na cabeça que eu quero fazer aquilo ali e eu vou dar um jeito. E não é concorrência com ninguém, cara. É porque eu tenho muito isso. Não diz pra mim que eu não posso fazer, não, porque eu fico magoadinho. Se eu ficar magoadinho, eu vou virar do lado avesso pra fazer. Eu vou fazer o negócio funcionar. Entendeu? Porque tem que funcionar, ponto, acabou. É assim, né? Foi a mesma coisa desse copy que eu tô fazendo da Rantec. Ficou todo mundo, no começo ficou todo mundo rindo, né? Falou assim, porra, cara, tu vai fazer um copy de $18 em conta cents. Falei, pô, vou fazer funcionar. Entendeu? E fiz. E tá funcionando. Por
quê? Porque, cara, simplesmente porque é uma coisa que acho que ninguém pensou em se meter em fazer. E ninguém teve, na verdade, interesse em fazer porque não dá dinheiro. As pessoas querem buscar, como eu falei mais cedo. As pessoas querem saber de quem tem 10 mil dólares, 1.000 dólares, 5 mil dólares para poder investir. Eu não quero. Não é esse tipo de pessoa que eu busco. Por quê? Porque, cara, o povo de onde eu vivo, né? Meu país, a realidade do meu país não é a realidade de uma pessoa com 10 mil dólares livre para poder entrar num copo. Eu não quero essas pessoas, eu quero as outras. As outras que respondem aproximadamente por 95% da população que não ganham e não tem guardado 10 mil dólares para entrar no copo. Mas em contrapartida, muito possivelmente a maior parte dessas que entram e juntam, sei lá, passam 1 mês, 2, 3, 4, 5 trabalhando para conseguir juntar os 18 dólares para entrar no copo. Possivelmente essa vai ser a primeira experiência da pessoa no mercado e depois ela vai crescer. Entendeu? Ela vai crescer. Porque eu não vou deixar ela em paz. Eu não vou deixar o anjo de guarda dela sossegado. Eu só vou sossegar quando ela fala assim, agora eu consigo ir sozinha com as minhas pernas. E você pode ficar tranquila que a tua missão aqui está cumprida. Pronto, acabou. Aí sim, eu acredito no potencial das pessoas. Acredito que muitas pessoas não chegaram até o mercado porque não tiveram oportunidade, mas independente da oportunidade, elas não tiveram acesso à informação, ao conhecimento de que aquilo ali poderia ser para elas sim. Lógico que ninguém vai ficar milionário com 18 dólares de um noite por dia, não vai. Mas se você olhar em termos percentuais, você consegue fazer um trabalho onde o teu capital vai aumentando e da onde você consegue fazendo, né? A matemática fechar a teu favor, tipo, eu não perder nunca, não. É quando você ganhar mais do que você perde quando você perde. Essa é a matemática que funciona. E você não desistiu. Então, pronto. É assim que vai, é assim que funciona, é assim que flui. Olha o que eu falei, ó. Como é que ele perde força depois que ele rompeu a primeira vez? Por quê? Porque você só rompeu uma vez, porra. Uma única vez. Se eu rompi aqui eu rompi de novo? Não. Eu rompi, cara. Acabou. É igual copo. Quebrou. Eu quebrei o copo de novo. Não, filho, olha só. O copo só quebra uma vez. Depois você pode espatifar mais ele, mas quebrar você só quebra uma vez. É a mesma coisa aqui. Onde eu quebrei esse canal? Aqui. Eu quebrei esse canal aqui. Mas ele tá vindo aqui pra baixo de novo. O problema é dele. Me interessa só essa aqui. Essa que foi pra cima, essa que foi pra baixo. Pronto. Pra que eu vou ficar passando calorzinho aqui? Se ele já mostrou aqui, ó, que ele tinha a intenção de subir, eu vou ficar brincando aqui pra apostar, pra ver se ele vai descer mesmo, se não vai. Não precisa. Senão não precisa. Se tivesse sido um pancadão aqui pra cima, aí tudo bem, a gente pode pensar numa outra forma de aproveitar esse movimento. Mas não vai ser com ruptura de pré-market. Beleza, gente? Vamos descansar, são 10h22. Amanhã a gente tem aula com o Guio. Amanhã também eu boto a amiga pra escola cedinho, 5 horas da manhã eu tenho pra ela. E eu queria agradecer as minhas luluzinhas todas. Tem 3 luluzinhas, o Abner não é luluzinha, mas enfim. As minhas meninas super poderosas, foi maravilhoso estar com vocês. Tá pertinho. Tá trocando ideia, tá trocando figurinha. E amanhã estamos aqui no mesmo bate-canal, às 21 horas de novo. Beleza, queridas? Abner, obrigado pela tua presença também, querido. Mas hoje eu fiquei feliz, minhas luluzinhas todas juntinhas. Vamos encerrar, meninas. Vamos descansar um pouquinho. E amanhã a gente está de volta. Beleza?